Bom dia a todos. Meu nome é Paulo Santos. Hoje é dia 6 de agosto de 2022. São 7 horas e 26 minutos agora. Hoje é sábado de manhã. Senhores, neste vídeo nós vamos mostrar em um gráfico que a probabilidade para que o preço de um ativo negociado em bolsa de valores, como o PTR4, Vale 3, ativos que compõem o índice Bovespa, a probabilidade para que o preço do ativo suba não é igual à probabilidade para que o preço do ativo caia. E nós vamos explicar isso claramente em um gráfico. Nós vamos dividir também este vídeo em duas partes. A primeira será esta parte mostrando graficamente em um gráfico, né, que a probabilidade para que o preço suba não é igual à probabilidade para que o preço do ativo caia. Não há como calcular essa probabilidade precisamente. E no vídeo seguinte nós vamos demonstrar matematicamente. Mas são explicações muito simples. Então, primeiro, no gráfico. Este gráfico é o gráfico de PTR4. E qual é a pergunta? Neste gráfico aqui, a Petro ela fechou em R$ 20,57 no dia 12 de junho de 2020. Então, no dia seguinte, é possível calcular a probabilidade para que o preço suba R$ 1? É possível calcular a probabilidade para que o preço caia R$ 1? Essas probabilidades são iguais? A resposta é não. Então, quando nós fazemos essa pergunta, é possível determinar um cálculo preciso de probabilidade para as oscilações dos preços? A resposta é não. Não há como calcular precisamente uma probabilidade para as oscilações dos preços. Então, vamos mostrar isso primeiro graficamente para que todo mundo entenda, perceba imediatamente que realmente é um absurdo tentar calcular uma probabilidade para o preço dos ativos, usando a formulinha de Laplace, fazer um cálculo de probabilidade clássica. Então, aqui vamos recorrer a um gráfico. Este gráfico é o gráfico de PTR4, é um gráfico mensal. Então, nós vamos estudar aqui esse ativo no gráfico mensal. Eu vou colocar até trimestral aqui para aparecer os candles. Pronto. Agora apareceu os candles no gráfico trimestral de 2000 até 2022. Pronto. Então, nesse intervalo entre 2000 e 2022. Senhores, os preços oscilaram sempre acima do zero nesse período de tempo deste século, de 22 anos. Se as oscilações dos preços fossem simplesmente um cálculo de probabilidade, fosse uma questão de probabilidade clássica, igual ao cálculo que nós fazemos quando lançamos um dado ou lançamos uma moeda, o que ocorreria com os resultados do lançamento de uma moeda, por exemplo, em que a probabilidade para sair cara é de 50% e a de sair coroa é de 50% também. As probabilidades são iguais. Se eu lanço uma moeda para esse fenômeno, a probabilidade para os eventos são iguais a 50%. Então, como seria uma distribuição dos eventos? Em
em período de tempo, após alguns lançamentos, sairia mais cara do que coroa, depois sairia mais coroa do que cara, mas após inúmeros lançamentos, existe uma tendência de estabilização dos resultados entre o número de caras e coroas. Nós não sabemos qual é o resultado após um lançamento de uma moeda, o resultado é aleatório, mas pela teoria da probabilidade, após inúmeros lançamentos, a probabilidade de sair cara e coroa, existe uma convergência em probabilidade. Os resultados tendem a se estabilizar próximos a 50%. Pronto, todo mundo aprendeu isso na escola. Então, se as oscilações dos preços fossem uma simples questão de probabilidade, se a probabilidade para subir R$ 1 fosse igual à probabilidade de cair R$ 1, como nesse exemplo, qual é a probabilidade para subir R$ 1 e qual é a probabilidade para cair R$ 1? Se fosse uma simples questão de probabilidade, o que nós veríamos no gráfico? Nós veríamos, às vezes, sair mais cara, depois coroa, depois cara, depois coroa, depois mais coroa. Então, nós veríamos uma distribuição de probabilidade e, provavelmente, os ativos também, estariam valendo valores negativos. Então, 50% de sair, subir R$ 1. Pronto. E depois a probabilidade de subir R$ 1 também é de 50%. Então pode ser que suba. Depois o preço do ativo cai. Então primeiro o preço do ativo sobe, R$ 2. Depois o preço do ativo cai R$ 1. A probabilidade é de 50%. E depois, a probabilidade de subir e cair, se for de 50%, pode subir, depois cair, e depois cair. Aqui daria mais cara do que coroa. Então, nós veríamos valores negativos, nós veríamos os ativos sendo negociados a valores negativos se as oscilações de R$ 1 fossem uma simples questão de probabilidade. E não é isso o que nós vemos nos gráficos desses ativos negociados em bolsa de valores. Em bolsa de valores, as oscilações dos preços não são eventos aleatórios e que prováveis, iguais ao lançamento de um dado ou lançamento de uma moeda. Tá bom? Não é uma questão de probabilidade clássica, apenas calcular a probabilidade. Sabendo que o preço do ativo pode subir ou cair, não, é equivocado dizer que a probabilidade para subir seja de 50% e a probabilidade de cair seja 50%. Isso está errado, está equivocado, tá bom? Então, qualquer gráfico que nós abrirmos aqui das ações que compõem o índice Bovespa, os ativos são negociados sempre acima de zero, sempre a valores positivos que são negociados os ativos. Esse ativo aqui é o BBAS3, o mesmo ocorre para a Ambev, para a Vale. Então, o que acontece na Bolsa? Os ativos são negociados sempre a valores positivos. Então, a primeira conclusão é que saem mais positivos, saem mais resultados de alta de R$ 1 do que resultados de baixa de R$ 1, de queda de R$ 1, tá bom? Então, acho que ficou bem claro, abrindo o gráfico, isso fica óbvio para todo mundo. Então, no ativo PTR4, se nós fôssemos aqui, olha, desde 2000 até 2022, se nós fôssemos contar a quantidade de vezes que subiu R$ 1, a quantidade de vezes que subiu R$ 1 é muito maior do que a quantidade de vezes que caiu R$ 1. Em 2000, o preço do ativo custava R$ 3,95. Em 2022, está R$ 34. Então, ocorreu uma maior quantidade do que de oscilações de R$ 1 positivas do que de R$ 1 negativas. Então, lógico que em determinados momentos
o ativo sobe R$ 1 e cai R$ 1 também, mas a probabilidade de subir não é igual a de cair. Senão nós veríamos empiricamente, na prática, graficamente, valores negativos também, haveria essa distribuição entre valores positivos e valores negativos, tá bom? Então ficou claro isso? Então por aí você já começa a pensar, puxa vida, tanta gente fazendo cálculos de probabilidade e, cometendo equívocos nos cálculos, em cálculos de probabilidade, tá bom? Isso nós vamos comentar também. Mas acho que já ficou bem claro, então, que as oscilações dos preços não são eventos aleatórios equiprováveis iguais ao lançamento de uma moeda, em que as probabilidades são iguais, embora existam essas duas possibilidades. O preço pode subir, pode cair, mas sobe mais do que cai. Pronto, encerrou o assunto, tá bom? E depois nós vamos demonstrar matematicamente. Agora, o que pode acontecer também é que, como existe também, você pode fazer cálculos de frequência, é necessário tomar cuidado com os cálculos de frequência, porque o que pode ocorrer são interpretações equivocadas sobre cálculo de frequência. No cálculo de frequência, você pode ter até um valor aproximado, fazer um cálculo aproximado, uma estimativa, mas não um cálculo preciso. Então, por exemplo, se eu, por exemplo, analisasse apenas um intervalo de preço em que o preço subiu e depois caiu, se eu analisasse apenas um intervalo de preços em que ocorreu uma alta de R$ 1 e uma queda de R$ 1, se eu coletar somente esses dois dados, o que vai acontecer? Subir R$ 1 e cair R$ 1, seria um equívoco dizer, olha, eu coletei os dados, subiu R$ 1, caiu R$ 1, a probabilidade de subir é 50% e a probabilidade de cair é de 50%. Isso é um equívoco. Por quê? Você está interpretando erroneamente os dados. Embora você faça uma coleta de dados, mas você somente coletou dois dados. Isso não vale para todo o movimento dos preços, tá bom? Então, também, por exemplo, aqui, ó, eu podia fazer uma coleta de dados e nesse intervalo, existe aqui um intervalo em que, nesse período, o preço de PTR4 custava R$ 25, em R$ 25 em 2018 e também custava R$ 25 em 2021. Então, para esse intervalo de preços, se eu coletar os dados para esse intervalo de preços, para esse intervalo de negócios, de realização de negócios, o que vai acontecer? Se eu coletar os dados, eu também farei uma interpretação. Aqui eu verificaria que a quantidade de vezes que subiu R$ 1, depois caiu R$ 1, são iguais para este intervalo. A quantidade de vezes que caiu R$ 1, depois subiu R$ 1, subiu R$ 1, caiu R$ 1, são iguais, tá bom? Então, para esse intervalo de preços, eu aumentei a minha coleta de dados. Se eu disser que a probabilidade de subir R$ 1 é igual a de cair R$ 1, porque eu coletei esses dados, eu estaria fazendo uma interpretação errada dos dados, tá bom? Então é bom que fique bem claro que a probabilidade de subir não é igual a de cair. Então, o que é então, se a probabilidade de subir não é igual a de cair? Então, nós definimos as oscilações de preços como eventos aleatórios não equiprováveis. Os equiprováveis, a probabilidade são iguais. Quando você lança um dado, a probabilidade de sair o número 1 é de 1/6,
A de sair o número 2 também é de 1/6. Com os dados numerados com as faces de 1 a 6, a probabilidade para sair o número 3, 4, 5 ou 6 também são iguais a 1/6, 16,7% aproximadamente. Então, as probabilidades, existe uma convergência em probabilidade para eventos aleatórios equiprováveis. Quando você conhece o espaço amostral, espaço amostral são os possíveis resultados de um evento, você é capaz de fazer cálculos precisos de probabilidade usando a formulinha de Laplace. Isso nós vamos explicar no próximo vídeo, então, matematicamente. Mas graficamente espero que tenha ficado clara essas nossas explicações no gráfico. Agora você vai abrir um gráfico e falar, a probabilidade de cair não é igual a de subir, porque os ativos são negociados sempre em valores positivos. Na Bolsa de Valores, para a B3, para as regras estabelecidas, os ativos são negociados sempre em valores positivos, estão sempre subindo, mais subindo do que caindo. Se fossem iguais, nós veríamos valores negativos. Seria normal, seria um fenômeno, seria um outro fenômeno. Os eventos seriam aleatórios equiprováveis, se fossem negociados também a valores negativos, tá bom? Então, espero que tenha ficado clara essa nossa explicação. Nós dividimos esse vídeo, probabilidade 3, em duas partes. Nós refizemos o vídeo anterior, estamos refazendo o vídeo anterior, então essa vai ser a parte A, somente mostrando o gráfico. E o próximo vídeo vai ser probabilidade 3, parte B, tá bom? Então agora você pode dizer de boca cheia, quando alguém fizer algum cálculo de probabilidade, vocês saberá até comentar o equívoco que a pessoa está cometendo. E é muito frequente, muito comum, muitas vezes, as pessoas fazerem cálculos de probabilidade completamente absurdos, tá bom? Senhores, eu vou parar este vídeo agora. Até o próximo vídeo, então. Tchau.